Fala família vascaína, vamos para as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e olha só, Eduardo Vargas novo reforço do Vasco. Fica até o final comigo que te conto tudo sobre essa bomba que saiu hoje, mas antes, vamos aproveitar e conferir as principais informações do Vascão. E o Medel está no Chile desde segunda-feira e ainda não voltou ao Brasil. O zagueiro não jogou na partida em que o Vasco perdeu para o Bragantino e pode não jogar no clássico contra o Fluminense no sábado. Inicialmente, Medel planejava retornar ao Rio de Janeiro na quinta-feira e treinar na sexta para o jogo da terceira rodada do Brasileirão. No entanto, ele teve que prolongar sua estadia no Chile porque sua mãe, que está enfrentando problemas de saúde, piorou. O Vasco treinou em Atibaia, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira. Os jogadores titulares fizeram um treino mais leve para a recuperação. A equipe voltou ao Rio de Janeiro e treinará na sexta para decidir a estratégia para o clássico. O Ceará ainda está de olho em reforços do Vasco. Após a suspensão do transfer ban da FIFA, o Vovô está negociando com o volante Patrick de Luca, que atualmente joga no Vasco. Patrick, de 24 anos, foi titular em apenas 4 jogos pelo Vasco nesta temporada e deu 3 assistências. Ele é volante, mas também pode atuar como meia, posição em que substituiu Payet em algumas partidas. De Luca estava com o contrato chegando ao fim no Bahia e se transferiu para o Vasco sem custos para a temporada 2023. Apesar de jovem e de ter ganhado destaque nacional em Salvador, ele foi formado nas categorias de base do Palmeiras, mas não chegou a jogar como profissional pelo clube. Nos últimos dias, surgiu a notícia de que o Vasco estava em negociações avançadas com a casa de apostas O Portugabet, o que gerou bastante burburinho nos bastidores do futebol. Segundo o comentarista Almirante, o CRVG estava conversando com uma empresa mais renomada no setor. Ou pelo que apurei, a Portugabet realmente fez uma proposta ao Vasco, mas o negócio não foi adiante, revelou Almirante. Ele continuou, dizendo que a tendência é que o Vasco feche um acordo com uma empresa de apostas já conhecida no mercado. O clube estipulou um valor mínimo de 45 milhões para esse acordo. Vamos aguardar para ver o desfecho dessa história. O Vasco tem mais uma preocupação de última hora para o clássico contra o Fluminense, o zagueiro João Vitor. Ele machucou o joelho no último jogo, na derrota para o Red Bull Bragantino por 2-1. Se ele não puder jogar, Maicon é o provável substituto, já que entrou no lugar de João Vitor no jogo anterior. A disputa pela licitação do Maracanã teve um novo desenvolvimento. O consórcio Maracanã para Todos, formado pelo Vasco e pela W Torre, entrou com um recurso, alegando que houve irregularidades e favorecimento ao consórcio Fla-Flu, composto por Flamengo e Fluminense, de acordo com informações do GE. O Vasco argumenta que a Comissão Especial de Licitação do Governo do Estado usou critérios subjetivos que não estavam previstos no edital. O consórcio Maracanã para Todos quer que a avaliação da segunda fase seja revisada para conseguir a nota máxima. Segundo a Comissão Especial de Licitação, o Vasco e a W Torre não atenderam parcialmente a 3 requisitos e 2 por completo. O Vasco incluiu jogos do Santos, 35, e do Brusque, 5, na proposta técnica, o que não foi aceito. O argumento do Vasco é que o edital não proíbe acordos com clubes de outros estados e pede a desclassificação do Fla-Flu, alegando falta de detalhamento das atividades básicas, responsabilidades, rotinas de operação e dados quantitativos solicitados na proposta técnica. Na segunda etapa do processo, o consórcio Fla-Flu obteve a maior pontuação, com 117 pontos, enquanto o consórcio do Vasco e da W Torre alcançou 81 pontos. O terceiro concorrente, representado pela RNGD, da Arena 360, que gerencia o Mané Garrincha, em Brasília, foi desclassificado por não cumprir o número mínimo de jogos exigido. A expectativa é que o processo de licitação seja finalizado em maio. Puma Rodrigues chegou ao Vasco vindo do Nacional, do Uruguai, no ano passado. Ele começou arrasando, marcando um golaço contra o Flamengo no Campeonato Carioca e garantindo a vitória do Vasco.
Mas, ao longo do Brasileirão, seu desempenho foi caindo e acabou o campeonato como reserva de Paulo Henrique. Dentro do Vasco, Puma Rodrigues está tendo poucas chances de jogar. Além de ser reserva de Paulo Henrique, ele ainda tem que disputar a posição com João Vitor e Robert Rojas, que são zagueiros, mas o técnico Ramon Dias costuma usar como opções mais defensivas na lateral. Por isso, alguns times da Série A estão de olho no uruguaio, incluindo o Criciúma, que acabou de subir para a Série B. De acordo com o jornalista Matheus Mastella, o Criciúma também tentou contratar Paulinho, do Corinthians, mas não conseguiu. Nos dois casos, os times preferiram manter os jogadores no elenco atual. O Vasco joga contra o Fluminense neste sábado, às 16 horas, e a expectativa é que Puma Rodrigues continue no banco. Ele está lutando para voltar a ter um lugar no time titular. O Vasco está tentando contratar o atacante Eduardo Vargas, que atualmente joga no Atlético Mineiro. O técnico do Atlético Mineiro, Gabriel Milito, não conta mais com o jogador e quer liberar espaço no orçamento do clube para poder contratar novos jogadores na próxima janela de transferências. A agência RTI Sport descobriu que o que está dificultando a negociação é o salário de Vargas. O Atlético Mineiro concordou em emprestar o jogador ao Vasco até o final da temporada. Eduardo Vargas tem contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2024. Ele já foi especulado em vários clubes brasileiros, como Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Internacional e São Paulo, e quer manter o mesmo salário se for transferido para o Vasco. O salário alto de Vargas está complicando as negociações com o Vasco. O Vasco está tentando dividir o salário do jogador, que atualmente ganha $152 mil, R$800 mil, por mês no Atlético Mineiro. Segundo informações, a proposta do Vasco foi apresentada na última quinta-feira pelo CEO do clube, Lúcio Barbosa. O clube está correndo contra o tempo para fechar o negócio antes do fim da janela de transferências. O Atlético Mineiro já deu sinal verde para a negociação, mas ainda precisa acertar os detalhes financeiros com o Vasco. Além disso, Vargas precisa concordar com a transferência, já que ele quer continuar no Atlético Mineiro. Mesmo assim, o Vasco está confiante de que conseguirá contratar o atacante. Para você ter uma ideia, desde que chegou ao Atlético Mineiro em 2020, Vargas já jogou 136 partidas, fez 24 gols e deu 12 assistências. Até agora, ele acumulou 6.490 minutos em campo pelo clube. Nesta temporada, ele foi titular em 2 dos 9 jogos que disputou pelo Galo. E você, torcedor, aprova Eduardo Vargas no Vasco? Diga nos comentários, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, até mais.